Emma Carter não tropeçou de forma graciosa. Ela não cambaleou, riu e se recuperou. Ela caiu com força, rapidamente, como se o chão estivesse à sua espera. Um segundo antes, ela deslizava pelo salão de baile com uma bandeja de prata equilibrada nas duas mãos, olhos baixos, postura perfeita. Da forma como os funcionários de Luca Canti eram treinados para se mover, limpos, silenciosos, invisíveis. No segundo seguinte, um salto prendeu-se na bainha do vestido de alguém. A bandeja inclinou-se e Emma sentiu o estômago revirar. Ela preparou-se para o impacto. Em vez disso, braços envolveram-na tão rapidamente que parecia impossível. Uma mão firme segurou-a pela cintura. Outra apoiou as suas costas. O seu rosto parou a centímetros de um peito largo em um terno escuro. Quente, sólido, seguro. Calma, murmurou uma voz masculina perto do seu ouvido. Suave, divertida, inconfundivelmente italiana. Estou a segurar-te. Emma prendeu a respiração ao olhar para cima. Matteo de Antis, o melhor amigo de Luca. Aquele sobre quem os convidados sussurravam como um rumor. Aquele que as mulheres observavam mesmo quando fingiam não estar a observar. Os olhos de Matteo mantiveram os dela calmos e brilhantes, como se ele tivesse apanhado uma tempestade e não se importasse com a chuva. Ele não a apertou, não a prendeu. Simplesmente a manteve firme, até que os joelhos dela se lembrassem de como funcionar. Estás bem? Perguntou ele. Emma pestanejou, com as bochechas a aquecerem. Sim. A boca de Matteo curvou-se. Ótimo, porque não estou com disposição para ver-te magoada numa sala cheia de pessoas que não merecem o teu medo. Emma tentou recuar. Matteo deixou-a lentamente, como se estivesse a devolver-lhe o controlo de propósito. O salão de baile continuava em movimento, mas Emma sentiu a mudança à sua volta. Algumas cabeças viraram-se, alguns sorrisos aguçaram-se. Os eventos de Luca Canti não eram apenas festas, eram teatros, e todos desempenhavam um papel. Emma detestava estar no palco. O olhar de Matteo voltou-se para a bandeja dela no chão, depois voltou para o rosto dela. Acabei de salvar a tua noite, então, tecnicamente, deves-me uma coisa. Emma ergueu as sobrancelhas. Que coisa? Um sorriso, disse Matteo como se fosse um pedido simples, não perigoso. Emma tentou manter-se neutra. Estou a trabalhar. Matteo acenou com a cabeça solenemente. Então considere isso uma exigência do trabalho. Funcionários felizes fazem as pessoas ricas se sentirem melhor consigo mesmas. Emma quase riu. Quase. Matteo percebeu mesmo assim. Pronto, aquele quase riso. Vou aceitar. As bochechas de Emma esquentaram ainda mais. Você é muito confiante. Matteo inclinou-se ligeiramente, baixando a voz. Só sobre as coisas das quais tenho certeza. Como o quê? Os olhos de Matteo pousaram nos lábios dela por meio segundo. Rápido, controlado, depois voltou para os olhos dela. Como o facto de que não deveria ser invisível. O coração de Emma deu um salto de uma forma que ela não gostou, porque ela tinha sido invisível durante meses. Não para os outros funcionários, não para o chefe, ou os funcionários da limpeza, ou os guardas que acenavam educadamente quando ela passava. Para Luca, ela trabalhava na casa de Luca Canti. Ela movia-se pelos corredores dele. Ela dobrava as roupas dele. Ela mantinha o mundo dele a funcionar silenciosamente. E Luca nunca a tinha realmente olhado até agora. Emma sentiu isso antes de ver, a forma como o ar mudava quando Luca se movia. Ela virou ligeiramente a cabeça. Do outro lado do salão de baile, Luca Canti estava de pé com uma bebida na mão, fato impecável, expressão calma, corpo imóvel como uma estátua esculpida para o controlo. Mas os seus olhos estavam fixos em Emma. Não na bandeja, não na situação, nela. Isso atingiu Emma como um calor repentino no peito. Matteo seguiu o seu olhar e soltou um suspiro suave. Ah, o rei percebeu que a sala existe, Emma sussurrou. Ele não é um rei. O sorriso de Matteo permaneceu tranquilo. Na sua mente ele é, e na mente de todos os outros, ele está perto disso. Luca começou a caminhar em direção a eles. Ele não se apressou, não demonstrou emoção, mas o caminho que abriu entre a multidão fez as pessoas se afastarem sem pensar. O tipo de homem que Luca era não precisava de levantar a voz. Ele chegou até Emma e Matteo e parou perto o suficiente para que Emma sentisse o peso dele. Emma, disse Luca. Emma congelou. Ele sabia o nome dela.
Claro que sabia, ele a contratou. Ele tinha o arquivo dela, a agenda dela, a vida dela dentro da casa dele. Mas ele nunca tinha dito isso assim, como se tivesse acabado de saber. As sobrancelhas de Mateo se levantaram ligeiramente. Olhe para si, disse ele a Luca, divertido, falando com a sua equipa como se fossem humanos. O olhar de Luca voltou-se para o rosto de Mateo. Depois caiu para a mão de Mateo, ainda pairando perto da cintura de Emma, sem agarrar, mas muito perto. O maxilar de Luca la apertou-se. Está ferida? Luca perguntou a Emma. A boca de Emma ficou seca. Não, Sr. Key. Mateo emitiu um som suave. Sr. Key, hein? Emma não olhou para ele. Ela manteve os olhos em Luca, como havia sido treinada. A voz de Luca permaneceu calma. Venha comigo. O estômago de Emma revirou. Um medo silencioso surgiu, automático, treinado por regras que ela nunca questionou. Sim, Sr. Canty. A voz de Mateo se insinuou, gentil, mas firme. Ela não é uma mala. Os olhos de Lucas se estreitaram. Eu não perguntei a si. O sorriso de Mateo não mudou. Não, não perguntou. Raramente pergunta. Apenas decide. Luca manteve o olhar de Mateo por um segundo difícil, depois virou-se e dirigiu-se para o corredor lateral. Emma seguiu-o, tentando manter os passos firmes. Atrás dela. A voz de Mateo chamou suavemente. Emma. Ela parou sem se virar. Mateo continuou. Se alguma vez sentires que não estás bem numa sala como esta, procura-me. A garganta de Emma apertou-se. Ela não respondeu porque responder parecia entrar em algo que ela não podia fingir ser inofensivo. No corredor, Luca parou abruptamente e virou-se para ela. Agora estavam sozinhos. Corredor silencioso, iluminação suave, o zumbido distante da festa abafado por paredes caras. Luca olhou para Emma como se a estivesse a ver pela primeira vez e odiou que o momento não fosse da sua escolha. Tu quase caíste, disse ele. Emma forçou a calma. O Mateo me segurou. Os olhos de Luca ficaram mais intensos ao ouvir o nome de Mateo. Eu vi. Emma engoliu em seco. Não estou ferida. Luca aproximou-se devagar, controlado, até Emma ter de inclinar a cabeça para manter o contato visual. O seu olhar passou para a boca dela, depois voltou para os olhos. Ele tocou-te? Perguntou Luca em voz baixa. Emma pestanejou, atordoada. Ele apanhou-me? O maxilar de Luca contraiu-se. Não gosto que as pessoas ponham as mãos no que é meu. As palavras ecoaram no corredor como uma porta a bater. O peito de Emma aqueceu de raiva e de algo mais que ela não queria nomear. Ela ergueu o queixo. Não sou tua. Luca congelou. A voz de Emma permaneceu firme, apesar do coração a bater forte. Trabalho para ti. É só isso. Lucas ficou em silêncio, depois disse baixinho. Estás na minha casa. E eu ainda sou uma pessoa. Emma respondeu. O silêncio se instalou. Então a expressão de Luca mudou. Algo agudo e real cruzou seu rosto, como se ele não estivesse acostumado a ser desafiado por alguém que não estivesse tentando tirar o poder dele. Ele falou novamente, mais suavemente. Fica longe de Mateo. Emma ergueu as sobrancelhas. Por quê? O olhar de Luca fixou-se no dela. Porque ele não para quando quer algo. Emma prendeu a respiração. É isso? Luca não respondeu. O telemóvel dele vibrou no bolso. Ele ignorou. A voz de Emma ficou baixa, mas firme. Não olhaste para mim durante meses. Agora estás a dizer-me de quem posso me aproximar. Luca cerrou os dentes. Estou a dizer-te o que é seguro. Emma abanou a cabeça lentamente. Segurança não é controlo. Os olhos de Luca escureceram. Por um segundo, apenas um segundo, Emma pensou que ele poderia estender a mão para ela, tocar o seu rosto, puxá-la para perto, provar algo para si mesmo. Mas Luca não se moveu. Ele apenas disse, volta, termina as tuas tarefas. Emma lá sentiu, com a garganta lá apertada. Sim, Sr. Key. Ela se virou para sair, mas a voz de Luca la deteve novamente. Emma! Ela olhou para trás. O seu olhar era intenso, quase frustrado, como se ele não soubesse o que fazer com o fato de a ter notado. Não me faça arrepender de ter tirado os olhos de cima de si, disse Luca baixinho. O pulso de Emma acelerou porque soou como um aviso e soou como outra coisa. Ela voltou para o salão de baile com o rosto calmo, as mãos firmes, o coração nada firme. Do outro lado da sala, Mateo observava-a como se estivesse à espera. Ele levantou ligeiramente o copo, um convite silencioso. E quando Emma voltou para a sua bandeja, o seu telemóvel vibrou no bolso.
Um número desconhecido. Tu não pertences àquela casa. Pergunta ao Luca por que é que ele realmente te contratou. O sangue de Emma gelou, porque ela nunca tinha dito a ninguém o seu apelido quando se candidatou. Então, quem sabia? E o que exatamente Luca Canti estava a esconder dela? Emma tentou trabalhar como se a mensagem não existisse, como se o seu coração não estivesse a bater forte na garganta, como se Luca Canti não tivesse acabado de olhar para ela como um homem com um problema que não sabia como resolver, e como se Matteo Dantes não a tivesse feito sentir, em menos de um minuto, mais vista do que ela se sentia há meses. Ela continuou a circular pelo salão de baile com uma postura experiente, mas a sua mente repetia tudo. Os braços de Matteo, os olhos de Luca, a mensagem de texto que parecia uma mão em volta do seu pulso. Pergunte a Luca por que ele realmente a contratou. A respiração de Emma ficou superficial. Uma bandeja passou. Um convidado sorriu exageradamente. O riso de alguém soou falso. Então, uma voz familiar surgiu atrás dela, perto o suficiente para enviar calor pela sua pele. Emma. Ela não se assustou, mas queria. Ela se virou. Matteo estava ali como se pertencesse a todos os lugares, incluindo o espaço bem na frente dela. Emma manteve o rosto neutro. Você não deveria estar perto da equipe. A boca de Matteo se curvou. E você não deveria fingir que está bem. O coração de Emma bateu forte. Eu estou bem. As sobrancelhas de Matteo se levantaram. Essa é a sua declaração oficial. Emma estreitou os olhos. Sim. Matteo acenou com a cabeça como se respeitasse uma mentirosa convincente. Ok, então, como cidadão preocupado, vou fazer uma pergunta diferente. Emma esperou. A voz de Matteo ficou mais baixa. Por que Lucas de repente parecia querer arrancar a minha cabeça? Emma enrijeceu. Ele não queria. Matteo sorriu divertido. Ele queria. Já vi esse olhar antes. Normalmente ele aparece logo antes de ele mandar alguém desaparecer. Emma engoliu em seco. Tu provocas-o. Matteo inclinou-se ligeiramente para mais perto. Eu provo, mas ele nunca se importou com quem eu flertava. O pulso de Emma acelerou. Matteo observou a reação dela e suavizou o tom de voz. Agora ele importa-se. A voz de Emma saiu aguda. Não. O olhar de Matteo fixou-se no dela. Podes dizer que não, mas as tuas bochechas estão a dar uma resposta completamente diferente. Emma abriu a boca para responder e a sua colega de trabalho, Tessa, apareceu ao lado dela, como se tivesse sido chamada pela atenção. Tessa sorriu exageradamente para Matteo. Senhor Dantes. Os olhos de Matteo se voltaram para ela. Olá. Tessa se inclinou para mais perto de Emma, sussurrando alto o suficiente para que Matteo pudesse ouvir. Ele é ainda mais bonito ao vivo. Emma sussurrou. Tessa. Matteo riu genuinamente. Gosto dela. Tessa acenou com a cabeça. Gosto de fofocas. Isto é excelente. Emma queria desaparecer. Matteo olhou para Emma agora com uma expressão mais calorosa. Venha lá fora por um minuto. Emma pestanejou. Não. Matteo não discutiu. Ele apenas disse calmamente. Um minuto. Parece que está prestes a partir algo com os dentes. Emma cerrou os dentes. Estou a trabalhar. Matteo acenou com a cabeça. Também é humana. Os olhos de Tessa arregalaram-se. Então ela apontou para trás de Emma com falsa urgência. O chefe precisa que verifique a montagem do terraço agora mesmo. É muito importante. Emma olhou com raiva. Não és muito sutil, sussurrou Tessa de volta. Ele também não. Emma exalou lentamente, depois disse com os dentes cerrados. Um minuto. O sorriso de Matteo ficou satisfeito, mas ele manteve o tom respeitoso. Um minuto. Eles passaram pelo corredor lateral até o terraço dos fundos. O ar frio bateu no rosto de Emma e clareou um pouco a sua mente. As luzes da cidade abaixo pareciam nítidas e o barulho dentro do restaurante transformou-se num zumbido abafado. Matteo encostou-se na grade como se a noite lhe pertencesse. Emma cruzou os braços, tentando parecer irritada o suficiente para impedir o seu coração de fazer coisas embaraçosas. Matteo observou-a por um momento, depois disse suavemente. Não gostas de ser vista. A garganta de Emma apertou-se. Sou funcionária. O olhar de Matteo permaneceu no rosto dela. És uma mulher que trabalha duro, mantém a postura como uma armadura e lê as pessoas como se tivesse que se proteger antes. Emma piscou. Não me conheces. Matteo acenou com a cabeça uma vez. Então me diga que estou errado. Emma abriu a boca. Nenhuma palavra saiu porque ele não estava errado.
A voz de Mateo ficou mais suave. Qual é a tua coisa favorita? Emma franziu as sobrancelhas. O quê? Mateo sorriu ligeiramente. Algo simples. Algo que pertença a si, não à agenda de Luca. Emma engoliu em seco. Livros. Os olhos de Mateo se aqueceram. Que tipo? Emma hesitou, mas acabou por dizer: romance. O sorriso de Mateo se ampliou como se ela lhe tivesse dado um presente. Boa escolha. Emma estreitou os olhos. Não brinque comigo. O tom de Mateo permaneceu sincero. Não estou a provocar. Estou feliz. Isso significa que ainda acreditas no amor. O peito de Emma apertou-se. Acreditar e conseguir não são a mesma coisa. Mateo inclinou a cabeça. Alguma vez foste amada de verdade? Emma congelou. Mateo não insistiu. Ele apenas a observou com paciência constante. A voz de Emma saiu baixa. Não dessa forma. O olhar de Mateo suavizou-se. Então é uma pena. A respiração de Emma ficou presa. Por que te importas? Mateo deu um passo lento para mais perto. Sem tocar, sem aprisionar. Apenas perto o suficiente para que Emma sentisse o seu calor contra o ar frio. Porque quero que tenhas isso, disse Mateo. O pulso de Emma acelerou. Ela deveria ter recuado. Em vez disso, sussurrou. És amigo do Luca. Mateo acenou com a cabeça. Sim. E ele disse-me para ficar longe de ti, Emma admitiu. A boca de Mateo curvou-se ligeiramente. Não com presunção, mas como se ele esperasse por isso. Claro que ele esperava. A voz de Emma ficou tensa. Por quê? Os olhos de Mateo fixaram-se nos dela. Porque o Luca não gosta de perder o controlo. Emma engoliu em seco. Isto não é um jogo. O tom de Mateo ficou sério. Não é. Emma procurou no rosto dele algum charme, alguma manipulação, qualquer coisa que facilitasse a sua saída dali. Mateo não lhe deu isso. Ele parecia sincero. Não estou aqui para te roubar, disse Mateo calmamente. Estou aqui para te oferecer algo. A garganta de Emma apertou-se. O quê? O olhar de Mateo voltou-se para os lábios dela novamente. Por mais tempo desta vez. Depois voltou para os olhos dela. Uma escolha. O coração de Emma batia forte. Mateo levantou a mão devagar e com cuidado, como se estivesse a pedir permissão sem palavras. As pontas dos dedos dele roçaram um fio de cabelo solto perto da bochecha dela, mal tocando a pele. A sensação foi pequena, mas fez o corpo de Emma ficar imóvel. A voz de Mateo baixou. Sentes isso? Emma engoliu em seco com a voz trêmula. Eu não deveria. Mateo sorriu suavemente. Você tem permissão. Uma porta se abriu atrás deles. Passos. Emma se virou e seu estômago revirou. Luca estava parado na porta do terraço, com uma expressão calma, mas os olhos nada calmos. O seu olhar fixou-se na mão de Mateo perto do rosto de Emma, depois na boca de Emma e, em seguida, de volta em Mateo. A voz de Luca era baixa, controlada. Por dentro, o peito de Emma apertou. Mateo não se afastou rapidamente. Baixou as mãos lentamente, respeitosamente, mas os seus olhos permaneceram fixos em Luca com um desafio constante. Relaxa, disse Mateo calmamente. Estamos a respirar ar. Luca cerrou os dentes. Emma, agora! Emma deu um passo em direção à porta, forçando a voz a permanecer firme. Sim, Sr. Key. Ao passar por Luca, ela sentiu o calor da atenção dele na sua pele, como se ele estivesse a tentar gravar aquele momento na memória. Lá dentro, Luca não se afastou. Ele a deteve no corredor, perto o suficiente para fazer com que ela prendesse a respiração. Você ficou sozinha com ele, disse Luca. Emma ergueu o queixo. Fiquei lá fora por 1 minuto. O olhar de Luca permaneceu penetrante, e você deixou que ele tocasse o seu rosto. A voz de Emma ficou firme. Ele não fez nada de errado. O maxilar de Luca lá apertou-se. Eu disse, fica longe. O peito de Emma aqueceu de raiva. Não és tu que decides com quem eu falo. Luca olhou como se ninguém lhe tivesse dito isso em anos. A sua voz baixou. Estás no meu mundo. Emma manteve o olhar fixo nele. E eu continuo a ser eu. Um longo silêncio. Então Luca disse algo que fez o estômago de Emma revirar. Vista algo diferente amanhã à noite, disse Luca. Emma pestanejou. Jantar de amanhã, disse Luca. Mateo estará aqui. O pulso de Emma acelerou. Por que estás a fazer isso? Os olhos de Luca fixaram-se nela intensamente. Porque preciso de saber uma coisa. Emma engoliu em seco. O quê? A voz de Luca baixou. Quem tu te tornas quando Mateo olha para ti? O telemóvel de Emma vibrou novamente no bolso.
Ela ainda não o tirou, mas o seu sangue ficou mais frio porque de repente compreendeu algo que a assustava mais do que o ciúme de Luca. Alguém estava a observar. E o jantar de amanhã não era apenas um teste entre dois homens. Era um momento que outra pessoa poderia usar. Então, quem enviou aquela mensagem? E o que aconteceria se Emma finalmente exigisse a verdade? Justamente quando Luca já estava a perder o controle, Emma mal dormiu. E pela manhã, ela odiava o quanto se importava com o jantar. Não porque queria a atenção, mas porque queria respostas. A mensagem ainda estava no seu telemóvel como uma marca, e os olhos de Luca na noite anterior, perspicazes, tardios, quase zangados, continuavam a repetir-se na sua mente. Quando Emma chegou à cozinha, o chefe já estava a dar ordens, e dois assistentes discutiam sobre flores, como se as suas vidas dependessem dos centros de mesa. Miles, um dos guarda-costas de Luca, estava perto do balcão com uma prancheta e um olhar que dizia que todos estavam a fazer tudo errado. Ele viu Emma. Ele quer que você suba. O estômago de Emma apertou. Agora? Miles acenou com a cabeça. Agora! Emma subiu, com a postura ereta e o coração batendo forte. Ela bateu à porta. Entre. A voz de Luca chamou. Emma entrou no escritório de Luca. Luca estava junto à janela, de fato, gravata desatada, como se a tivesse colocado e decidido que não lhe agradava. A cidade atrás dele parecia fria e nítida. Ele não se virou imediatamente. Feche a porta. Emma fechou-a suavemente. Sim, Sr. Key. Luca finalmente virou-se para ela. De perto, Emma reparou no que normalmente se recusava a reparar. Luca era bonito de uma forma controlada. Olhos escuros, queixo forte, cabelo perfeito, como se ele não permitisse desordem, nem mesmo na sua cabeça. O seu olhar percorreu o rosto dela como se estivesse à procura de algo que tivesse perdido. Estavas lá fora com o Mattel, disse Luca. O maxilar de Emma ficou tenso por um minuto. Luca lhe aproximou-se lentamente. Ele tocou no teu rosto. Emma forçou a calma. Ele mexeu no meu cabelo. Os olhos de Luca estreitaram-se, e não o impediu. O peito de Emma aqueceu, porque ele não estava a dar-me ordens, não estava a tratar-me como um objeto. Luca ficou imóvel. Emma engoliu em seco. Por que me contratou, Sr. Kant? A pergunta foi direta. A expressão de Luca não mudou para a confusão. Mudou para a cautela. O coração de Emma lá afundou um pouco. Tu sabes, o olhar de Luca fixou-se no dela. O que aconteceu? Emma pegou no telemóvel e mostrou-lhe a mensagem. O rosto de Luca contraiu-se com uma raiva tão intensa que quase a assustou. Quem enviou isto? Luca perguntou. Não sei, Emma disse. Mas tu não estás surpreendido. Então me diga. Luca olhou para o telemóvel, depois para Emma. Em seguida, ele diminuiu a distância entre eles com um passo, falando baixinho. Você estava em perigo. O sangue de Emma gelou. Por quem? Luca não respondeu rápido o suficiente. O peito de Emma apertou. Você sabia disso o tempo todo? Luca exalou lentamente. Sim, a voz de Emma tremeu levemente de raiva. E não me contaste. Eu queria que estivesse segura, disse Luca. Emma olhou para ele. Segurança sem verdade não é segurança. É uma jaula. O maxilar de Luca flexionou. Emma insistiu, forçando a calma. Se estou em perigo, mereço saber por quê. Mereço decidir o que fazer. Luca manteve o olhar fixo nela e, por um momento, o seu controlo cedeu o suficiente para mostrar algo que parecia arrependimento. Então ele disse baixinho. O nome do teu pai era Daniel Carter. Emma congelou. A sua garganta la apertou. Como conheces o meu pai? A voz de Luca permaneceu calma, mas agora soava mais pesada. Porque Daniel Carter ajudou a minha mãe há anos, quando mais ninguém o fez. Emma prendeu a respiração. O meu pai nunca me contou. Ele não queria reconhecimento. Luca disse que não queria recompensa. Os olhos de Emma ardiam. Então contratou-me porque se sentia culpado. Luca abanou a cabeça uma vez. Não é culpa, é dívida, respeito. A voz de Emma ficou tensa e com medo. Luca não negou. Emma engoliu em seco. Quem está a fazer isto? Quem está a enviar-me mensagens? O olhar de Luca ficou mais intenso. Um homem chamado Victor Hale. O estômago de Emma revirou-se, voimês. Victor! Luca observou-a atentamente. Tu conheces-o. A voz de Emma ficou baixa. Ele namorou com a minha mãe depois do meu pai morrer. A expressão de Luca endureceu. E agora ele quer acesso ao meu mundo.
Emma olhou fixamente com o coração a bater forte. Então, estou aqui por causa dele. Estás aqui porque eu devia ao teu pai, disse Luca. E porque Victor usaria-te sem pestanejar. O peito de Emma apertou-se. E achaste que eu não merecia saber. A voz de Luca ficou mais baixa. Eu não queria que ficasses com medo. Emma cerrou os dentes. Estou com medo de qualquer maneira. Um momento de silêncio. Então, Luca fez algo que deixou Emma sem fôlego. Ele estendeu a mão devagar, com cuidado, e passou as pontas dos dedos levemente pelo pulso de Emma, como se estivesse a testar um limite que evitava há meses. O toque foi leve, mas acendeu a pele dela. Emma congelou. Luca observou a reação dela, os olhos escurecendo ligeiramente. Sentes isso? Emma engoliu em seco. És meu empregador. A voz de Luca baixou. Não é isso que sou agora. O coração de Emma batia forte. Ela queria recuar. Também queria ficar parada. Isso a assustava mais. Emma afastou o pulso gentilmente, forçando os limites de volta ao lugar. Não. Luca olhou para ela como se a palavra doesse. Então, ele deu um passo para trás, o controlo voltando como uma armadura. O mate vem hoje à noite, disse Luca, a voz novamente monótona. Jantar. O pulso de Emma acelerou. Por que estás a fazer isso? O olhar de Luca fixou-se no dela. Intenso. Porque preciso saber se estás a escolhê-lo. Emma prendeu a respiração. Luca continuou mais baixo. E por que preciso saber se é tarde demais? Emma olhou fixamente. Porque Luca dizer isso em voz alta parecia uma rachadura em algo sólido. Antes que Emma pudesse responder, o telemóvel de Luca vibrou ruidosamente. Os seus olhos se voltaram para o ecrã e a cor sumiu do seu rosto da maneira mais sutil e perigosa possível. Ele está aqui, disse Luca. O sangue de Emma gelou. Victor! Luca acenou com a cabeça uma vez para o perímetro. O coração de Emma bateu forte contra as costelas, porque a verdade que Luca tinha escondido não era apenas emocional. Era urgente. E Emma de repente percebeu que talvez tivesse que escolher em quem confiar agora, antes que outra pessoa forçasse a escolha por ela. Então, quando Victor Hale se aproximasse do mundo de Luca, Luca tentaria prender Emma novamente? Ou Matteo Dante seria aquele que a levaria para a liberdade antes que Luca pudesse impedi-lo? As palavras "ele está aqui" ecoavam na cabeça de Emma enquanto o dia se arrastava até a noite. Luca tinha dito que Victor Hale estava no perímetro. Então, a segurança foi reforçada. As chamadas multiplicaram-se e todos à volta de Emma agiam como se nada estivesse a acontecer, o que de alguma forma tornava tudo pior. No final da tarde, Luca desapareceu em reuniões. Miles apareceu na ala dos funcionários como um sinal de aviso. Menina Carter, o Sr. Key quer que esteja pronta às 7. Emma manteve o rosto calmo. Pronta para quê? Miles hesitou como se não tivesse permissão para dizer o óbvio. Jantar. O peito de Emma apertou. Matteo ainda vai vir. Miles acenou com a cabeça cuidadosamente. Sim. Emma olhou para o vestido verde pendurado no seu armário e sentiu o pulso acelerar novamente. Não era chamativo, não era barato. Ele abraçava a sua cintura, deixava os ombros à mostra e fazia-a sentir que pertencia a si mesma, em vez de a um uniforme. Ainda assim, ela sussurrou. É só um jantar. Tessa apareceu atrás dela com um sorriso que era feliz demais para uma mansão sob ameaça. Nunca é só um jantar nesta casa. Emma lançou-lhe um olhar. Não comece. Tessa levantou as duas mãos. Não estou a começar. Luca começou quando decidiu que a sua empregada não era mais invisível. Emma cerrou os dentes. Não quero ser disputada. A expressão de Tessa suavizou-se. Então não seja. Faça-os comportarem-se. Emma exalou lentamente e vestiu o vestido. Quando ela entrou na sala de jantar, Miles olhou duas vezes com tanta intensidade que quase se engasgou. Emma apontou para ele. Não faça isso. Miles limpou a garganta, desviando o olhar. Sim, senhora. Emma nem teve tempo de respirar fundo antes de Luca entrar. Ele parou no momento em que a viu. Luca Cante não tropeçava. Ele não congelava com frequência, mas congelou agora, o suficiente para Emma notar. O seu olhar percorreu os ombros nus dela, o cabelo solto em vez de preso, a clavícula, o rosto. A sua expressão permaneceu controlada, mas os seus olhos eram intensos demais para fingir. Então, ele voltou a ficar calmo, como se tivesse guardado os seus sentimentos numa gaveta trancada.
Estás adiantada, disse Luca. Emma manteve a voz firme. Disseste-me para estar pronta. Luca deu um passo lento em direção a ela. Estás! As bochechas de Emma lá aqueciam. Isso é um problema? O maxilar de Luca flexionou. Pode ser. Antes que Emma pudesse responder, o elevador tocou. Mateo chegou como se fosse o dono da noite. Não era barulhento, nem arrogante, apenas tinha uma confiança tranquila, ombros relaxados, olhos calorosos e um fato que parecia ter sido feito à sua medida. Saiu sorrindo. Então viu Emma. O seu sorriso mudou, tornando-se mais lento, mais suave, mais real. Por um segundo, Mateo não falou. Então disse baixinho. Emma. Emma engoliu em seco. Olá. Mateo aproximou-se sem pressa, parando a uma distância respeitosa que de alguma forma parecia íntima. De qualquer forma, os seus olhos apreciaram o vestido como se ele valorizasse o esforço, sem fazer com que parecesse uma encenação. Você está linda. Mateo fez uma pausa, depois escolheu uma palavra que fez o estômago de Emma revirar. Injusto, Emma pestanejou. Injusto. A boca de Mateo curvou-se. Para qualquer homem que tente fingir que tem autocontrolo. A voz de Luca interrompeu. Jantar. Mateo olhou para Luca como se tivesse quase esquecido que ele existia. Certo, jantar. A coisa que estamos a fingir ser o evento principal. Emma quase sorriu. Ela se controlou. Mateo percebeu mesmo assim e pareceu satisfeito, como se tivesse conquistado uma pequena vitória. Eles se sentaram. Luca ficou à cabeceira da mesa. Mateo sentou-se à sua frente e Emma sentou-se onde Luca instruiu. Perto o suficiente para que Luca pudesse observá-la. Longe o suficiente para que Mateo não pudesse tocá-la casualmente. Foi uma escolha que Luca fez de propósito. Mateo não fez nenhum comentário. Ele simplesmente conversou com Emma como se ela fosse a pessoa principal à mesa. Não uma funcionária, não um detalhe. Uma mulher. O que gostas de fazer quando não estás a cuidar da mansão de Luca? Mateo perguntou. Emma hesitou. Eu leio. Os olhos de Mateo se aqueceram. Romance? As bochechas de Emma ficaram quentes. Sim? Mateo sorriu. Bom gosto. O garfo de Luca parou. Claro. Emma virou-se para Luca. O que isso significa? O olhar de Luca fixou-se no dela. Significa que eu não sabia. A admissão atingiu Emma no peito. Mateo recostou-se ligeiramente, ainda calmo. Esse é o problema, Luca. Você não pergunta coisas a ela. O maxilar de Luca apertou-se. Eu a contratei para trabalhar. Mateo acenou com a cabeça uma vez, e ela ainda tem sido uma pessoa o tempo todo. O coração de Emma bateu forte, não por medo, mas pela estranha sensação de ser defendida sem ser reivindicada. Mateo virou-se para Emma com a voz mais suave. Qual é a tua comida reconfortante favorita? Emma pestanejou, apanhada de surpresa. Queijo grelhado. Os olhos de Mateo brilharam como se ela tivesse dito algo importante. Sim, Luca parecia genuinamente irritado. É pão e queijo. Mateo olhou para Luca como se ele tivesse insultado algo sagrado. É alegria. Emma soltou uma risada surpresa. O som parecia alto demais no mundo silencioso de Luca. O sorriso de Mateo se ampliou, orgulhoso. Lá está ela. O olhar de Luca se fixou no rosto de Emma como se nunca tivesse ouvido ela rir antes. Emma se sentiu exposta. Mateo manteve o tom leve, salvando-a da tensão. Você ri como se tivesse reprimido isso o dia todo. Emma tentou se recuperar. Estou bem. Os olhos de Mateo fixaram-se nos dela. Claro. O jantar continuou, mas o ar permaneceu pesado. Luca observava Emma como se estivesse a tentar memorizá-la. Mateo observava-a como se estivesse a apreciá-la. Emma odiava que fossem dois sentimentos diferentes, porque um a deixava ansiosa e o outro a fazia querer aproximar-se. A meio do jantar, o tom de Mateo mudou ligeiramente. Então, Luca, disseste que o alerta do perímetro estava controlado. O estômago de Emma deu um salto. O olhar de Luca ficou mais intenso. Está. Os olhos de Mateo estreitaram-se, calmos, mas firmes. E não me disseste por que é que aconteceu. Luca cerrou os dentes. Não é da tua conta. Mateo olhou para Emma, depois voltou a olhar para Luca. Tornou-se da minha conta no momento em que alguém decidiu atacá-la. Emma prendeu a respiração. O olhar de Luca fixou-se em Mateo. Cuidado. Mateo não vacilou. Estou a ter cuidado. A voz de Emma interrompeu com firmeza. Parem.
Os dois homens ficaram imóveis. Emma pousou o guardanapo cuidadosamente. Não vou fazer isto. Não vou entrar numa disputa. O rosto de Luca permaneceu controlado. Ninguém está a disputar. Emma lançou-lhe um olhar. Tu estás. Os olhos de Luca apertaram-se. A voz de Mateo suavizou-se. Emma, queres sair da mesa? Emma hesitou. O olhar de Luca atingiu-a como uma ordem silenciosa. Emma ergueu o queixo. Quero honestidade. Mateo acenou com a cabeça. Então vamos ser honestos. Luca levantou-se lentamente, a cadeira a ranger. O jantar acabou. Mateo não se levantou imediatamente. Ele permaneceu sentado, relaxado, e perguntou a Emma em voz baixa, fazendo o seu coração acelerar. Queres ficar na casa dele porque é seguro? Ou queres sair porque estás cansada de te sentir controlada? A garganta de Emma apertou-se. Ela olhou para Luca. Os olhos de Luca estavam penetrantes, tardios, quase desesperados. Então, o telemóvel de Emma vibrou na bolsa. Ela nem precisou de olhar para sentir o medo. Mesmo assim, abriu-o. Outra mensagem. Número desconhecido. Ele não está a contar-te tudo. Nunca contará. As mãos de Emma ficaram frias. Mateo viu a expressão dela mudar instantaneamente. O que é? Emma engoliu em seco. É ele. A voz de Luca tornou-se perigosa e baixa. Dá-me o telemóvel. Emma segurou-o perto do peito e abanou a cabeça. Não, disse ela com firmeza. Não até me contares toda a verdade. Luca olhou para ela como se não conseguisse decidir o que revelar primeiro. E o olhar de Mateo tornou-se mais intenso, como se ele já soubesse que aquela noite estava prestes a revelar tudo. Então, o que mais Luca tinha escondido? E até onde Victor Hale iria agora que Emma tinha deixado de obedecer? A recusa de Emma não causou uma cena. Causou um silêncio. Luca ficou de pé à cabeceira da mesa, com as mãos apoiadas levemente no encosto da cadeira, os olhos fixos no telemóvel de Emma como se fosse uma arma. Mateo estava de pé agora, calmo, mas alerta, observando o rosto de Luca com um tipo de concentração que não deixava escapar nada. A voz de Emma permaneceu firme, embora o seu coração estivesse a bater forte. Estou farta de ser mantida no escuro. O maxilar de Luca flexionou-se. Emma, não! Emma interrompeu. Não podes dizer o meu nome como um aviso e esperar que funcione. A boca de Mateo tremeu ligeiramente, como se ele aprovasse. O olhar de Luca voltou-se para Mateo, depois voltou para Emma. Estás com medo? Emma ergueu o queixo. Sim, e ainda assim mereço a verdade. Luca exalou lentamente, uma respiração controlada, depois outra, como se estivesse a forçar-se a escolher a opção mais difícil. Finalmente acenou com a cabeça uma vez. Tudo bem. O pulso de Emma acelerou. A voz de Luca permaneceu baixa. Victor Hale não está aqui porque sente a tua falta ou a da tua mãe. O estômago de Emma apertou-se. Eu sei. Ele está aqui porque quer acesso. Luca continuou. Ele acha que a sua ligação comigo é uma vantagem. Emma franziu a testa. A minha ligação com você. Os olhos de Luca fixaram-se nos dela. O seu pai ajudou a minha mãe. Victor descobriu que você existe. Ele acha que isso significa que você pode abrir portas. A garganta de Emma apertou-se. E você contratou-me para que ele não pudesse chegar até mim. Luca acenou com a cabeça uma vez. Sim. O tom de Mateo interrompeu, calmo, mas incisivo. E não lhe contaste. O olhar de Luca endureceu. Não queria que ela ficasse com medo. Emma olhou para Luca. Então, decidiste que era melhor ela não saber. A boca de Luca contraiu-se. Decidi que era melhor a segurança. Mateo aproximou-se com voz baixa, mas firme. Segurança sem respeito não é segurança, Luca. É controlo. O olhar de Luca fixou-se em Mateo. Tu não entendes. Mateo não pestanejou. Eu entendo o suficiente. Emma ergueu o telemóvel. Então, quem está a enviar-me mensagens? A expressão de Luca ficou mais fria. O pessoal do Victor. Emma engoliu em seco. Podes impedir isso? A voz de Luca permaneceu calma. Sim. As sobrancelhas de Mateo levantaram-se. Então, por que é que não parou? O silêncio de Luca foi a resposta. O peito de Emma apertou-se. Porque ele está mais perto do que tu disseste. O maxilar de Luca flexionou. Ele é persistente. O tom de Mateo endureceu. Persistente não é a palavra certa para alguém que persegue uma mulher inocente com ameaças. Os olhos de Luca brilharam. Não a chame de inocente, como se ela fosse fraca. O olhar de Mateo fixou-se no de Lucas.
Chamo-a de inocente porque ela não pediu nada disso. Emma colocou-se entre eles. Chega. Um momento de silêncio. Então Miles apareceu na porta como se a própria casa o tivesse enviado. Senhor Key, disse Miles com firmeza. Ele está no portão novamente, Victor Hale, e está a perguntar por Emma Carter pelo nome. O sangue de Emma gelou. O corpo de Mateo se moveu sutilmente, mais perto de Emma, protetor sem agarrá-la. A expressão de Luca não se alterou, mas os seus olhos escureceram. Ele não a entende. Emma engoliu em seco. Quero vê-lo. Luca voltou o seu olhar para ela. Não. Emma ergueu o queixo. Não podes dizer não por mim. A voz de Mateo suavizou-se. Emma! Emma olhou para Mateo. Se continuar a deixar que todos tratem disso por mim, nunca vai acabar. Mateo manteve o seu olhar, depois acenou com a cabeça uma vez. Então estou contigo. Luca cerrou os dentes. Tu não vais. Os olhos de Mateo estreitaram-se. Não és tu que decides isso. A voz de Luca baixou. Esta é a minha casa. A voz de Emma permaneceu calma. E é a minha vida. Eles dirigiram-se para a entrada principal com Miles e 2 guardas. Luca caminhou à frente. Mateo ao lado de Emma, perto o suficiente para que ela sentisse o seu calor sem que ele a tocasse. No portão, Victor Hale estava parado como se aquele fosse o seu lugar. Ele usava um casaco limpo, sapatos caros e um sorriso que não chegava aos olhos. Parecia um homem capaz de encantar uma sala e arruinar uma vida sem levantar a voz. O seu olhar passou por Luca e pousou em Emma. O seu sorriso se ampliou. Aí está ela. O estômago de Emma revirou. A postura de Luca a bloqueava ligeiramente. Saia! Victor riu. Luca, sempre intenso. Os seus olhos voltaram para Emma. Emma, querida. Emma cerrou os dentes. Não me chame assim. O sorriso de Victor ficou mais intenso, ainda teimosa. Eu admirava isso na tua mãe. Emma sentiu o corpo de Mateo ficar imóvel ao seu lado. A voz de Emma permaneceu firme. O que você quer? O olhar de Victor se voltou para Luca. Uma parceria. O tom de Luca era frio. Você não vai conseguir. O sorriso de Victor não desapareceu. Não estou a falar contigo. Ele olhou para Emma novamente. És mais inteligente do que isso, Emma. Sabes como o mundo funciona. Luca deve isso à memória do teu pai. Ele contratou-te por culpa. O peito de Emma contraiu-se de raiva. Ele contratou-me para que não pudesses usar-me. Os olhos de Victor estreitaram-se ligeiramente. Achas que o Luca está a proteger-te porque é bondoso? A voz de Mateo interrompeu, calma e perigosa de uma forma clara. Ela não precisa que expliques os motivos do Luca. Ela precisa que tu desapareças. Victor olhou para Mateo como se tivesse acabado de o notar. E tu estás. O sorriso de Mateo era educado. Alguém que não te deixará falar com ela dessa forma. Os olhos de Victor ficaram frios. Cuidado. Mateo não se mexeu. Eu estou. Emma respirou fundo e deu um passo à frente para olhar diretamente nos olhos de Victor. Não vais conseguir nada de mim. Nem acesso, nem favores, nem uma porta para o mundo de Luca. O sorriso de Victor desapareceu um pouco. Estás a cometer um erro. A voz de Emma permaneceu firme. Tu és o erro que a minha mãe não percebeu a tempo. Os olhos de Victor endureceram. Então ele sorriu novamente, devagar e de forma desagradável. Achas que estás segura porque estás perto de homens poderosos. O estômago de Emma apertou-se. A voz de Luca ficou mais fria. Vai-te embora agora. Victor olhou para Luca, depois para Emma. Isto não acabou. Virou-se e afastou-se como se já tivesse ganho alguma coisa. O portão fechou-se. As mãos de Emma tremiam. A mão de Mateo pairou perto do cotovelo dela, ainda sem tocar, como se estivesse à espera da sua permissão. Luca virou-se para Emma com a voz tensa. Não devias ter vindo aqui. Emma olhou nos olhos dele. Eu deveria ter sido informada da verdade meses atrás. A mandíbula de Luca flexionou. O olhar de Mateo permaneceu em Emma. Estás bem? Emma assentiu, mas sua garganta ardeu. Então o telemóvel de Mateo vibrou. Ele olhou para a tela. Sua expressão mudou, concentrada, perspicaz, mas sem pânico. O estômago de Emma deu um salto. O quê? Mateo olhou para ela, com voz baixa. Victor acabou de contactar a pessoa errada. O sangue de Emma gelou. Quem? Os olhos de Mateo fixaram-se nos dela. A minha mãe, disse ele. Emma congelou.
Porque isso significava que Victor Hale não estava apenas a cercar o poder de Luca, ele também estava lá a cercar a família de Mateo. E, de repente, Emma percebeu que a verdadeira teia poderia ser maior do que a mansão de Luca. Então, por que Victor iria atrás da mãe de Mateo agora? E o que Mateo sabia que ainda não tinha dito? As palavras de Mateo, a minha mãe, seguiram Emma pelo corredor como um aviso que ela não conseguia ignorar. Luca agiu rapidamente, falando baixinho com Miles e os guardas, dando instruções que soavam claras e controladas. Emma não se importava com a logística naquele momento. Ela se importava com a verdade. Ela olhou para Mateo. Preciso falar com você a sós. A cabeça de Lucas se virou rapidamente para eles. Não. Emma não piscou. Sim. O maxilar de Lucas se contraiu. Não é a hora certa. A voz de Emma permaneceu calma. É exatamente a hora certa. Mateo não insistiu. Ele simplesmente acenou com a cabeça para Emma. Ok. Eles foram para a biblioteca e no momento em que a porta se fechou, Emma exalou trêmula. Mateo virou-se para ela com os olhos firmes. Diga-me o que precisa. A garganta de Emma apertou. A sua mãe. Por que Victor entraria em contato com ela? Mateo hesitou. Não por muito tempo, mas o suficiente. O peito de Emma apertou. Tu conheces-o. A voz de Mateo ficou baixa. Eu sei quem ele é. Emma olhou fixamente. Isso não é uma resposta. Mateo exalou lentamente. A minha mãe conheceu-o há anos. Não como a tua mãe. Não romanticamente. O pulso de Emma acelerou. Então como? A expressão de Mateo permaneceu controlada. Victor gosta de portas. A minha mãe tinha uma. O estômago de Emma revirou-se. O que isso significa? O olhar de Mateo fixou-se no dela. Significa que Victor anda a rondar a minha família há mais tempo do que eu imaginava. Emma engoliu em seco e tu não me contaste. A voz de Mateo suavizou-se. Porque eu não sabia que estava relacionado contigo até esta noite. O peito de Emma apertou-se. Então, ambos estamos a descobrir que estávamos rodeados por um homem que coleciona pessoas como se fossem ferramentas. Mateo acenou com a cabeça uma vez. Sim. Os olhos de Emma ardiam. Odeio isto. Mateo aproximou-se. Ainda sem tocar. Apenas perto. Eu também. Emma olhou para ele. Por que estás tão calmo? A boca de Mateo curvou-se ligeiramente. Não estou calmo, estou controlado. Emma soltou um suspiro curto que quase soou como uma risada. Isso parece o Luca. Mateo abanou a cabeça. Não, Luca controla para dominar a sala. Eu controlo porque não quero que o medo conduza às decisões. Emma engoliu em seco. E o que é que tu queres? O olhar de Mateo baixou para a boca dela. Depois voltou para os olhos. Tu. O pulso de Emma acelerou. A voz de Mateo permaneceu gentil. Não como um prêmio. Não para provar nada e, Luca, eu quero-te porque és tu. O peito de Emma apertou-se. Tu mal me conheces. Os olhos de Mateo suavizaram-se. Então deixa-me conhecer-te. Emma deveria ter recuado. Em vez disso, ela sussurrou. Como? Mateo levantou a mão lentamente, parando um pouco antes de tocar a sua bochecha, como se estivesse a pedir permissão sem palavras. Emma não recuou. As pontas dos dedos de Mateo roçaram a sua bochecha, leves, quentes, cuidadosas. Emma prendeu a respiração. A voz de Mateo ficou mais baixa, com respeito, com paciência, com o tipo de atenção que não se deve implorar. Os olhos de Emma ardiam. Mateo aproximou-se e, desta vez, a sua mão deslizou para a cintura dela, gentil, mas segura, como se a estivesse a abraçar sem aprender. Emma engoliu em seco. Se eu deixar isso acontecer, tudo muda. Mateo acenou com a cabeça. Sim, sussurrou Emma. E Luca? Mateo não insultou Luca. Ele não se gabou. Ele apenas disse suavemente. Luca teve a sua oportunidade de te conhecer. Ele escolheu a distância. Eu estou a escolher a proximidade. O coração de Emma batia forte. Mateo inclinou-se, parando a poucos centímetros dela. Diz-me que sim. A voz de Emma mal saiu. Sim. Mateo beijou-a. Lento, caloroso, seguro. Sem pressa, sem confusão, sem segredos. Emma derreteu-se, agarrando-se levemente ao casaco dele, como se precisasse de algo estável para se segurar enquanto o seu mundo mudava. Quando Mateo se afastou, a testa dele tocou a dela por um momento. Estás bem? Emma exalou. Sim. A boca de Mateo curvou-se. Ótimo.
Porque eu estava a pensar em beijar-te desde que caíste nos meus braços e estava a tentar ser educado. Emma soltou uma risada nervosa. Tu não és educado. Mateo sorriu. Sou educado o suficiente para perguntar. Alguém bateu à porta. Luca entrou sem esperar. Ele parou quando os viu. Não apenas de pé, próximos, conectados. O rosto de Luca ficou imóvel, como se a visão o tivesse atingido em algum lugar doloroso. Emma, disse Luca baixinho, uma palavra. A postura de Mateo permaneceu calma. Tudo o que você tem a dizer a ela, pode dizer na minha frente. Os olhos de Luca endureceram. Isso não é da sua conta. A voz de Mateo permaneceu calma. Você fez disso da minha conta quando a usou como um segredo. Emma deu um passo à frente. Pare. Os dois homens congelaram novamente. Emma olhou para Luca. Vou partir esta noite. O maxilar de Luca flexionou. Não. Os olhos de Emma estreitaram-se. Não estou a pedir. A voz de Luca ficou tensa. Victor está lá fora. Emma acenou com a cabeça. E eu vou partir na mesma. O olhar de Luca fixou-se nela, como se estivesse a tentar puxá-la de volta com pura força de vontade. Para onde vais? Emma virou-se para Mateo, depois voltou-se para Luca. Para algum lugar onde não seja controlada. A voz de Mateo suavizou-se. Comigo? Luca olhou para Mateo, depois para Emma. O seu controlo rachou por meio segundo, tempo suficiente para Emma ver algo cru. Arrependimento. A voz de Luca baixou. Se saíres por aquela porta, não podes destrancá-la. Emma manteve o olhar fixo nele. Eu sei. Luca engoliu em seco. É ele? Emma respondeu honestamente. Sim, silêncio. Então Luca fez algo que Emma não esperava. Ele deu um passo para trás. Não como permissão, mas como aceitação. Vou acabar com o Victor, disse Luca baixinho, sem que você pague por isso. A garganta de Emma apertou. Por quê? Os olhos de Luca fixaram-se nos dela. Porque você merece paz e porque eu deveria ter tratado você como uma pessoa desde o início. O peito de Emma apertou. Mateo não falou nada. Ele deixou o momento pertencer a Emma e Luca, porque Mateo não precisava de vencer humilhando ninguém. Emma acenou com a cabeça lentamente. Obrigada. O olhar de Luca voltou-se para Mateo. Se a magoares. A voz de Mateo permaneceu calma. Não vou magoá-la. Luca cerrou os dentes. Não a desperdices. Mateo acenou com a cabeça uma vez. Não vou desperdiçá-la. O pulso de Emma acelerou quando Mateo pegou na sua mão. Eles caminharam em direção ao elevador. Atrás deles, Luca não os impediu, mas Emma podia sentir os olhos dele nas suas costas como um pedido de desculpas que chegou tarde demais. Dentro do elevador, Mateo exalou lentamente, depois olhou para Emma com aquele calor constante novamente. Tem a certeza? Perguntou Mateo. Emma acenou com a cabeça. Tenho a certeza. O sorriso de Mateo tornou-se suave e malicioso ao mesmo tempo. Ótimo, porque quero beijar-te novamente assim que estas portas fecharem. Emma riu com a respiração trêmula. Então faz isso. Mateo beijou-a mais lentamente desta vez, mais profundamente, como se não estivesse apenas a reivindicar um momento. Ele estava a construir uma promessa. Quando se afastou, sussurrou. Tu não és um segredo. Os olhos de Emma ardiam. Então, o telemóvel de Mateo vibrou novamente. Ele verificou. A sua expressão ficou mais séria. O estômago de Emma lhe apertou-se. O que foi agora? Mateo olhou para ela com voz baixa. A minha mãe quer conhecer-te. Emma pestanejou. Esta noite, a boca de Mateo curvou-se. Amanhã. O pulso de Emma acelerou. Amanhã é muito cedo. Mateo acenou com a cabeça. Victor também. Emma engoliu em seco, porque conhecer a mãe de Mateo deveria ser algo agradável e simples. Mas agora parecia que estava a entrar numa verdade que Mateo ainda não tinha revelado completamente. Então, o que exatamente a mãe de Mateo diria a Emma? E por que parecia que essa conversa poderia mudar tudo? Emma não acordou na manhã seguinte na mansão de Luca Conte, não? Acordou no apartamento de Mateo em Manhattan, limpo, aconchegante, silencioso e normal, de uma forma que a fez relaxar. Sem guardas do lado de fora da porta, sem regras pairando no ar. Apenas Mateo, vestindo uma camiseta simples, fazendo café como se o mundo não estivesse tentando esmagá-los. Emma entrou na cozinha vestindo um dos moletons dele, cabelo despenteado, rosto sem maquiagem. Mateo olhou para cima e sorriu como se estivesse esperando exatamente por essa cena.
Aí está você, disse ele. As bochechas de Emma esquentaram. Estou aqui. Os olhos de Mateu se suavizaram. Como dormiste? Emma hesitou. Melhor do que esperava. Mateu acenou com a cabeça como se compreendesse. O teu corpo ainda está a habituar-se ao fato de estares livre. Emma engoliu em seco. Livre é uma palavra forte. Mateu aproximou-se, deslizando as mãos suavemente para a cintura dela. Então chama do que quiseres, mas hoje não estás a ser controlada. Emma exalou e sussurrou. Obrigada. A boca de Mateu curvou-se. Por quê? Emma olhou para ele. Por não me fazer sentir que te devo algo. Mateu beijou a testa dela. Não quero a tua dívida. Quero a tua escolha. A garganta de Emma apertou-se. O telemóvel de Mateu vibrou novamente. E ele verificou-o com uma expressão concentrada, mas calma. O estômago de Emma revirou-se. É Luca? Mateu acenou com a cabeça. Sim. O pulso de Emma acelerou. O que é que ele quer? Mateu leu rapidamente e então olhou para cima. Ele encontrou a origem das mensagens. O sangue de Emma gelou. O pessoal do Victor. O maxilar de Mateu se contraiu. Um serviço de telemóvel descartável. Mas Luca também encontrou outra coisa. Emma engoliu em seco. O quê? Mateu hesitou, mas então decidiu ser sincero com ela. Victor tentou se aproximar da minha mãe há anos, através de um conselho de caridade do qual ela fazia parte. Emma franziu a testa. Foi assim que ela o conheceu. Mateu assentiu uma vez. Sim, ele tentou usar o nome dela para se aproximar de outra pessoa. Ela o rejeitou. Ela manteve registros. O peito de Emma apertou. Então, ela sabe exatamente quem ele é. A expressão de Mateu ficou séria. Mais do que isso, ela conhece o padrão dele. Emma engoliu em seco e ela quer me conhecer. A voz de Mateu suavizou. Sim, ela disse que não vai deixar Victor te cercar da mesma forma que cercou outras mulheres. Os olhos de Emma arderam. Isso é gentil. A boca de Mateu curvou-se. Ela é gentil. Pai, é gentil, mas também é perspicaz. Vais gostar dela. Emma tentou respirar para acalmar os nervos. O que vou vestir? Mateu pestanejou, divertido. Emma? Emma apertou os lábios. O quê? Mateu sorriu calorosamente. Não vais a uma entrevista, vais conhecer a minha mãe. Emma exalou trêmula. Isso é pior. Mateu riu baixinho. Está bem, justo. Ele puxou-a para mais perto, voz baixa. Veste o que te fizer sentir tu mesma. Emma engoliu em seco. Ainda não sei quem é essa pessoa. O olhar de Mateu suavizou-se. Então vamos descobrir juntos. A tarde passou rápido. Mateu levou Emma a um café tranquilo, não porque precisasse de impressioná-la, mas porque queria que ela sentisse novamente as partes normais da vida. Fez perguntas simples. Filme favorito, música favorita, como ela queria que fosse o seu futuro se ninguém o controlasse. Emma deu respostas sinceras e quanto mais respondia, mais percebia que não se sentia presa. Sentia-se desejada. Quando Mateu estendeu a mão sobre a mesa e passou o polegar sobre os nós dos dedos dela, Emma não ficou tensa. Ela relaxou. Mateu observou-a e sorriu. Você está diferente hoje, Emma piscou. Diferente como? A voz de Mateu permaneceu suave, mais leve. Emma engoliu em seco porque ninguém está a observar. Os olhos de Mateu mantiveram-se fixos nos dela. Eu estou a observar. As bochechas de Emma esquentaram. O sorriso de Mateu tornou-se lento. Mas não estou a observar para controlar-te. Estou a observar porque gosto de ti. O peito de Emma apertou-se com calor. Naquela noite, de volta ao apartamento de Mateu, Emma ficou perto da janela, sob as luzes tranquilas da cidade e uma música suave. Não havia tensão no ar, exceto o tipo que ela queria. Mateu colocou-se atrás dela, deslizando os braços gentilmente em volta da sua cintura. Emma inclinou-se para trás sem pensar. A boca de Mateu roçou o pescoço dela, suave, lenta. Então ele sussurrou. Está segura. Emma fechou os olhos. Eu não achava que segurança pudesse ser assim. A voz de Mateu ficou mais baixa. Como o quê? Emma virou-se nos braços dele, olhando para ele. Como alguém que me quer sem tentar me possuir. Mateu manteve o olhar fixo nela. É exatamente isso. Ele beijou-a com calor, sem pressa, as mãos respeitosas, mas seguras, como se estivesse a construir confiança a cada segundo. Emma beijou-o de volta, permitindo-se desejar sem culpa. Quando finalmente se separaram, Emma sussurrou. E se Luca não conseguir deter Victor?
A expressão de Mateu permaneceu firme. Ele vai conseguir. Emma procurou o seu rosto. Como sabes? Mateu exalou. Porque Lucas se sente responsável. E porque a minha mãe já está a preparar-se para ajudar. O pulso de Emma acelerou. Ajudar? Como? Mateu hesitou. Os olhos de Emma estreitaram-se ligeiramente. Mateu. Mateu sorriu um pouco culpado. Ok, verdade. Emma esperou. A voz de Mateu ficou calma. A minha mãe tem influência, não influência mafiosa. Influência real. Conselhos, doadores, advogados, registros. O tipo de influência que Victor não consegue conquistar. O peito de Emma apertou-se. Então, amanhã não é apenas conhecer a tua mãe. O olhar de Mateu fixou-se no dela. Não, é conhecer uma mulher que já decidiu que Victor não vai tocar em ti. Emma engoliu em seco porque isso soava protetor de uma forma que não aprendia. Soava como uma parede construída para manter o perigo afastado, não para manter Emma dentro. Mateu acariciou-lhe gentilmente a bochecha. Estás bem com isso? Emma acenou com a cabeça lentamente. Sim. O sorriso de Mateu suavizou-se. Ótimo, porque ela já gosta de ti. Emma pestanejou. Ela nunca me conheceu. A boca de Mateu curvou-se. Ela disse, qualquer mulher que saiu da mansão de Luca Canti por vontade própria tem bom senso. Emma soltou uma risada surpresa. A tua mãe parece intensa. Mateu sorriu. Ela é. O telemóvel de Emma vibrou no balcão. Ela olhou para o ecrã. Número desconhecido novamente. O seu sangue gelou. Ela abriu a mensagem. Pergunte ao Mateu por que o seu apelido não é o primeiro com que ele nasceu. Emma congelou. O sorriso de Mateu desapareceu ao ver a expressão dela. O que foi? Perguntou ele. Emma ergueu o telemóvel, com as mãos a tremerem ligeiramente. Ele sabe algo sobre si. O rosto de Mateu ficou imóvel. Não era medo, nem pânico, mas um foco calmo e sério. A garganta de Emma apertou-se. Mateu, do que é que ele está a falar? Mateu olhou para a mensagem por um longo segundo. Depois olhou para Emma e disse suavemente. Precisamos de te contar uma coisa antes que a minha mãe o faça. O coração de Emma bateu com força contra as costelas. Porque Mateu tinha sido honesto, mas não totalmente. E agora Victor Hale estava a provar que tinha mais informações do que deveria. Então, qual era o nome de nascimento de Mateu? E por que Victor achava que isso poderia separá-los? Emma conheceu a mãe de Mateu no dia seguinte, e não foi nada como ela esperava. Sem interrogatório, sem julgamento frio, sem sorriso falso, apenas uma mulher forte chamada Helena. Olhos perspicazes, voz calma e o tipo de presença que tornava a sala mais estável no momento em que ela entrava. Helena abraçou Emma primeiro, não educadamente, mas com força. Eu estava à espera, disse Helena. Emma piscou, atordoada. À espera. Helena afastou-se, segurando os ombros de Emma como se estivesse a verificar se ela tinha hematomas que não podia ver. Sim, porque Victor Hale não para a menos que alguém o obrigue. Mateu ficou ao lado de Emma, de mãos dadas, firme. A voz de Emma saiu baixa. Ele tem me enviado mensagens. Helena acenou com a cabeça como se esperasse por isso. Eu sei. O estômago de Emma revirou. Como? Helena olhou para Mateu, porque ele também me enviou mensagens. O maxilar de Mateu apertou-se ligeiramente. Mãe, Helena levantou a mão. Não há segredos nesta sala. O coração de Emma batia forte. Helena olhou para Emma, com voz calma e clara. Victor uma vez tentou usar a minha família para chegar a pessoas poderosas. Ele falhou. Quando ele falha, ele procura um alvo mais fácil. É isso que tu és para ele. O peito de Emma apertou-se. Um alvo. Lena acenou com a cabeça. Não porque tu sejas fraca, porque tu estás ligada. Emma engoliu em seco. Ligada a Luca. Os olhos de Helena aguçaram-se. Ligada a Luca? Sim. Então o olhar de Helena voltou-se para Mateu e ligada ao meu filho de uma forma que Victor não esperava. Helena acrescentou. O pulso de Emma acelerou. Porque o apelido de Mateu. Mateu exalou lentamente, como se tivesse guardado isso dentro de si por muito tempo. Ele olhou para Emma com os olhos firmes. Eu nasci Mateu Hale. Emma congelou. O rosto de Helena permaneceu calmo. Victor é o pai biológico de Mateu. A mente de Emma ficou em branco por um segundo. A voz de Mateu permaneceu baixa, controlada. A minha mãe foi embora antes que Victor pudesse prendê-la. Ela mudou o meu nome.
Ela construiu uma vida que o mantinha afastado. Emma olhou para Mateo, com o peito apertado, e ele encontrou-te novamente. Mateo acenou com a cabeça uma vez. Ele tenta às vezes. Ele tenta sempre. As mãos de Emma tremiam ligeiramente. Então ele não está apenas a rondar-me por causa do Luca. A voz de Helena estava firme. Ele está a rondar-te porque estás com Mateo e porque ele acha que pode destruir-vos aos dois. Emma engoliu em seco. Mateo aproximou-se, colocando as palmas das mãos gentilmente nos braços de Emma. Não te contei porque não queria que me olhasses de forma diferente. Emma olhou para ele. Achas que isso faz com que eu te queira menos? Os olhos de Mateo procuraram os dela. Eu não sabia. A garganta de Emma apertou-se com a emoção. Então ela fez a única coisa honesta. Ela segurou o rosto de Mateo e beijou-o, lento, seguro, caloroso. Quando se afastou, sussurrou. Tu não és ele. Os olhos de Mateo ardiam. Emma abanou ligeiramente a cabeça. Tu não és ele e não serás punido pelo que ele é. Helena observou-os com uma expressão suave e disse: Ótimo, porque agora gosto ainda mais de ti. Emma soltou uma risada trêmula. Isso é reconfortante. Helena acenou com a cabeça. Deveria ser. Vamos lidar com Victor da maneira adequada. E foi o que fizeram, não com violência, com registros, advogados, ordens de cessação e desistência e uma rede discreta de pessoas que Victor não conseguia intimidar. Luca também desempenhou o seu papel, fechando portas que Victor esperava usar, garantindo que o nome de Victor deixasse de ser bem-vindo em ambientes importantes. Em poucas semanas, as mensagens pararam. As ameaças cessaram, o ar ficou limpo. 3 meses depois, Emma estava descalça numa cozinha ensolarada numa pacata cidade costeira no Maine, com um café quente nas mãos, cabelo solto e paz no peito. Mateo estava atrás dela, com os braços em volta da sua cintura, beijando o seu pescoço como se fosse o seu hábito favorito. Estás a pensar, murmurou Mateo. Emma sorriu. Estou a respirar. Mateo riu. A mesma coisa que tu. Na bancada estava uma caixa de anel simples, já aberta. Emma virou-se nos braços dele, olhando para ele. Tu realmente mudaste a tua vida. Os olhos de Mateo suavizaram-se. Eu não mudei a minha vida. Eu escolhi-a. Emma engoliu em seco, emocionada. E escolheste-me. Mateo acenou com a cabeça, voz baixa. Todos os dias. Ele levantou a mão dela, beijou os nós dos dedos e olhou para ela como se o mundo pudesse esperar. Emma Carter, disse ele suavemente. Casa comigo. Emma não hesitou. Sim, sussurrou ela. Sim. Mateo beijou-a devagar, docemente, com certeza, como se a resposta fosse tudo o que ele queria. Emma riu quando ele a pegou no colo e a carregou pelo corredor como se ela não pesasse nada. Mateo, ela gritou agarrando-se aos ombros dele. Mateo sorriu. Tu caíste nos meus braços uma vez. Só estou a oficializar isso. Emma pressionou a testa contra a dele, sorrindo tanto que até doía. Ela não estava mais sobrevivendo no mundo de outra pessoa. Estava vivendo o seu próprio mundo, abraçada por um homem que nunca precisava controlá-la para mantê-la por perto. Mateo a colocou no chão gentilmente e sussurrou. Mais uma coisa. Emma piscou. O quê? Os olhos de Mateo se aqueceram. Luca me mandou uma mensagem. O estômago de Emma revirou. Por quê? A boca de Mateo se curvou. Ele disse, ele vai ao casamento. Emma piscou. Ele vai. Mateo assentiu divertido e disse que ele quer se desculpar com você pessoalmente. O peito de Emma la apertou porque parte dela se perguntou como seria isso. Um encerramento. Um encerramento de verdade. Sem culpa. Então, o telemóvel de Emma vibrou no balcão. Ela olhou para o ecrã. Uma nova mensagem. Número desconhecido. O sangue de Emma gelou por meio segundo, até que ela leu a mensagem. É a Tessa. Conta-me tudo agora mesmo ou vou até ao Maine e vou gritar. Emma começou a rir. Mateo piscou os olhos, confuso. O quê? Emma ergueu o telemóvel sorrindo. Não é o Victor, é a Tessa sendo dramática. Mateo exalou como se estivesse a prender a respiração. Graças a Deus. Emma riu novamente. Depois olhou para Mateo, com o peito inundado de calor. Ok, ela sussurrou. Vamos contar tudo a ela. O sorriso de Mateo tornou-se malicioso. Tudo. Emma deu-lhe um leve tapinha no peito. Você sabe o que quero dizer? Mateo inclinou-se falando baixo. Eu sei, mas também sei o que quero.
As bochechas de Emma esquentaram. E o que você quer? Mateu beijou-a suavemente e depois sussurrou. Um casamento, uma vida e uma lua de mel muito longa. Emma riu, a respiração trêmula de felicidade. E enquanto a brisa do mar entrava pela janela aberta, Emma percebeu algo simples e bonito. O amor não tinha de ser como uma jaula. Podia ser como uma escolha todos os dias. Então, quando Luca Kant aparecer no casamento, o que dirá quando finalmente pedir desculpa sem tentar controlar o final?